Estamos ao vivo, já estamos aqui iniciando a nossa live, a nossa primeira live aqui pelo Instagram. Eu tenho bastante afinidade ali para fazer live no YouTube, em outros canais. Agora no Instagram é a primeira live. Espero que você goste dessa live, espero que ela faça sentido para você. E para quem é essa live, né? Essa live é para você que tem interesse em transformar o seu negócio em uma rede de franquias, tá joia? Deixa eu mexer a câmera aqui, é para você. Então, se você tem interesse em transformar a sua empresa em uma rede de franquias, fica aqui que eu vou te falar dos 5 passos fundamentais para transformar toda e qualquer empresa em uma franquia. Vai ser uma live bem breve, ela não vai ser uma live demorada, mas eu tenho certeza que no final você vai ter ali uma concepção, um mindset empreendedor junto com franquias bem melhor do que você tem nesse momento, tá joia? No final não vai ter nenhum pitch de venda não, tá? É uma live de realmente entrega de conteúdo para você. E eu queria saber aí se você de onde você está falando, qual é a sua empresa, qual é o segmento da sua empresa também, se você já é uma franquia, se você ainda não é uma franquia e tem interesse em transformar a sua empresa em uma franquia. Tô aqui para a gente bater esse papo. Eu vou falar dos 5 passos fundamentais. Esses 5 passos fundamentais eu batizei de beabá das franquias. E para essa live não ficar muito extensa, eu já vou entrar para o conteúdo, né? O conteúdo dentro desses 5 passos fundamentais, é o beabá das franquias mesmo. Toda consultoria utiliza esses 5 passos. E eu batizei de beabá das franquias. Eu criei um método que eu utilizo esses 5 passos para fazer formatação de diversas redes de franquias que eu já criei ali, trabalhando com consultoria mesmo, né? Prestando a consultoria, ou seja presencial, ou seja online, ou seja através de mentorias e através também do curso, né? Do método beabá das franquias. O primeiro pilar é a modelagem de negócios. O segundo pilar é a transferência de know-how. O terceiro é documentos obrigatórios pela lei de franquias. O quarto pilar, né, o quarto passo, é o método campeão de expansão. E o quinto é o suporte e sucesso ao franqueado, né? Então, esses 5 passos, eu vou falar um pouco mais desses 5 passos fundamentais para que você transforme a sua empresa, o seu negócio em uma rede de franquias, né? Para que você tenha esse passo a passo, para que você saiba exatamente qual é o momento que você está para transformar o seu negócio em uma rede de franquias e o porquê, né, que você deve transformar o seu negócio em uma rede de franquias. Eu sempre gosto de elencar ali 3 principais benefícios, né? O primeiro benefício que eu gosto muito de elencar é que você vai crescer com capital de terceiro. Ou seja, né, a cada nova unidade da sua empresa, a cada nova unidade franqueada que você abre, diferente se você crescesse por conta própria, né, com capital próprio, tirando dinheiro do seu caixa, fazendo a abertura de uma unidade, muitas vezes ali colocando pessoas para administrar aquela unidade que muitas vezes não veste a sua camisa. Em franquias, né, em rede de franquias, isso é diferente. Em rede de franquias você tem um operador lá na ponta com olhar de dono, com visão de dono, com sentimento de dono vestindo a sua camisa, então você tem ali quase que a certeza que essa pessoa ela vai estar fazendo de tudo, dando a sua vida pelo seu negócio, e a gente sabe, né, que nada melhor do que o olhar do dono, né, para engordar o gado mesmo, né, para fazer com que o negócio cresça. E o melhor de tudo nesse benefício, além de você ter na ponta uma pessoa com um olhar de dono, sendo o operador dono do negócio mesmo, mas com a sua marca, é que ele vai te aportar dinheiro. Ele vai aportar capital no seu fluxo de caixa, no fluxo de caixa da sua franqueadora, através de taxas de franquia. E ainda assim, você vai ser participativo de uma parte do negócio dele, através dos royalties, ou seja, através também de produtos, ou prestando algum tipo de serviço. Mas você vai ser participativo daquilo também, né? E é legal porque esse primeiro benefício é que você, ao invés de tirar dinheiro do seu fluxo de caixa, você coloca dinheiro no seu fluxo de caixa. Então você vai ter uma expansão acelerada com capital de terceiros, sem a necessidade de mexer no seu caixa. Pelo contrário, colocando dinheiro dentro da sua empresa, dentro da sua franqueadora. Por isso que crescer por franquias é tão vantajoso e é tão lucrativo, né? O segundo pilar ali que eu falo de benefício, né, para você transformar o seu negócio em uma rede de franquias, é que você vai ter um poder de barganha e de negociação com fornecedores gigantesco. Hoje você provavelmente deve já negociar com alguns fornecedores,
você deve, assim, negociar com os fornecedores locais, ou seja, não locais, mas para a sua única unidade, né, para a unidade padrão que você tem, para o negócio que você tem. Imagina agora, você chegar para negociar com esses fornecedores dentro de uma rede, né, contendo ali 10, 20, 30 unidades, 100, 200 unidades. Você vai ter um poder de barganha muito diferenciado, um poder de negociação muito melhor. Então, o preço que você paga hoje, né, o valor que você paga hoje para um insumo, para qualquer coisa que você utilize desse fornecedor, você vai conseguir ter um valor ali muito abaixo, até pela quantidade que você vai comprar, né, pela rede comprando desse fornecedor. Então, você vai ter ali o segundo benefício, é mesmo uma oportunidade de barganha muito grande, e consecutivamente a gente sabe, né, que para a gente vender bem, para a gente ter uma lucratividade boa, a gente tem que comprar muito bem, né? Então a gente tem que ter uma estrutura muito boa de compras. Então, crescendo por rede de franquias, essa estrutura de rede vai te trazer essa lucratividade. Então, essa lucratividade vai aumentar para você, vai aumentar para o seu franqueado e consecutivamente, né, vai melhorar para ambas as partes, porque rede de franquias também tem essa questão. É uma ajuda mútua, né? Ali é uma via de mão dupla, como eu falo. Todo mundo tem que ganhar, o franqueado ganha e o franqueador ganha também. Uma das grandes mentiras que falam é que somente o franqueador ganha dinheiro em uma rede de franquias. Isso é mentira, é importante a gente desmistificar essa mentira, porque isso acaba atrapalhando muito redes de franquias de crescerem. Na verdade, existe sim, eu já vi redes de franquias que só o franqueador ganhava, mas é uma rede que não se sustenta. Então é importante que, dentro do que nós vamos falar ali dos 5 pilares, né, da formatação, o primeiro é primordial, é que você modele o seu negócio financeiramente lucrativo pro franqueado também, né? Então, comprando bem, esse segundo benefício de poder de barganha com fornecedores vai trazer também essa oportunidade de melhoria de lucratividade para você, para a sua unidade e também para a unidade dos seus franqueados. E terceiro, né, o terceiro benefício que talvez é um dos melhores benefícios para você, franqueador, é a sua marca, né? A sua marca ela vai estar ganhando força e valor extremo de mercado. A sua marca ela vai estar com um valor muito grande, né? A cada nova unidade a sua marca ganha mais um pouco de valor. A cada nova unidade a sua marca fica mais conhecida, a sua marca expande, ela vai para novos lugares, talvez lugares que você não teria braço agora para levar ela. E óbvio, consecutivamente, com poder de marca, com a marca crescendo e também, né, com o seu fluxo de caixa, recebendo a taxa de franquia, recebendo royalty, melhorando o poder de compra com fornecedores, a sua marca começa a ganhar valor. E o valuation da sua empresa, né, o valor que a sua empresa tem, ela parte de um valor que hoje você tem, né, como uma única unidade, com um único modelo, né, e parte para muito mais, né? Então, imagina agora uma rede forte, em crescimento, crescendo. Obviamente que a sua marca, né, vai ter um novo valor, vai ter um valor muito maior. Então eu falo que esses 3 benefícios, né, os 3 benefícios que eu te falei agora já fazem sentido para você transformar a sua empresa em uma rede de franquias. E muita gente fala pra mim, né, André, mas o meu negócio é muito pequeno, né? Eu não tenho ainda muito tempo de empresa, eu ainda tô, assim, aprendendo a operar, mas o meu negócio é lucrativo. Então, essa que é a questão. Se você já tem uma marca, se você tem processos, que você tá melhorando esses processos, e isso eu falo que é uma energia contínua que a gente tem que empenhar no nosso negócio, é a melhoria de processos, isso não vai acabar. Não é porque você transformou seu negócio em uma franquia que agora você já tem todos os processos desenhados. Não, você vai melhorar isso ainda. Mas se você tem processos, uma marca, e o seu negócio é lucrativo, independente se você abriu há 1 ano, há 6 meses, há 3 meses ou há 10 anos, é importante que você comece a pensar em crescer por franquias por esses benefícios que eu te falei, né? E quando você começa a fazer a formatação de franquia também, quando você começa a pensar na sua empresa, por mais que ela seja muito pequena, você pensa nela crescendo por franquias, né, expandindo por franquias, inevitavelmente você vai trazer conceitos e melhoria dos padrões que você já tem dentro da sua marca, né? O que eu quero dizer com isso? É que você não fique preso
ao que você acha que você é hoje. Né? Hoje você está no ponto A, mas a formatação ela vai te levar ao ponto B. Qual que é esse ponto B? É um modelo estruturado, desde o modelo do negócio franqueador, do negócio franqueado, a sua estrutura de custo, a sua estrutura de venda, e também ela vai te levar para o ponto de expansão, crescimento da sua unidade franqueadora. Beleza? Então assim, eu vejo que franquia, eu sou um apaixonado por rede de franquias, né? Eu acho que crescer por franquia faz todo sentido para toda a empresa, seja o que a empresa vender, o que a empresa fizer, seja o produto que for, ou inclusive o serviço que for, eu acredito muito que rede de franquias ela tem uma força muito grande para vender. Tá bom? Novas empresas e também para cumprir também parte do propósito, né? Da gente poder também ajudar o próximo, né? Colocar a nossa expertise, a nossa marca, a nossa lucratividade para um terceiro operar, sendo que ele vai ter os resultados dele e ainda vai trazer resultados para a nossa empresa também, tá bom? Eu quero falar agora dos 5 pilares, mas antes de eu entrar nos 5 pilares, eu quero saber de você, que você comente para mim, por mais que você esteja assistindo essa live depois, já gravada, é importante que você comente para mim, porque eu vou pessoalmente responder todos os comentários de que segmento é a sua empresa, se faz sentido, se isso que eu te falei até agora, esses 3 benefícios fazem sentido para você. Então comenta abaixo o segmento da sua empresa, como ela tem crescido, se crescer por franquias é um negócio interessante para sua marca, e se você acha que não, também me fala, tá? A única coisa que eu peço para você é que se você não tiver um negócio lucrativo para crescer por franquias, tente encontrar essa lucratividade dentro do seu modelo de negócio. E eu vou falar um pouco de modelo de negócio agora, que a gente vai entrar aqui no processo dos 5 pilares realmente, tá bom? O que é a modelagem de negócio, né? Você já deve ter visto aí como está na sua tela esses 9 quadrantes do BMG Canvas, né? Esses 9 quadrantes, eles conversam entre si, na verdade, e no centro do BMG Canvas, ele tem o quadrante de proposta de valor. Esse quadrante, na verdade, esses 9 quadrantes, o BMG Canvas, você vai ter que fazer tanto para a sua franqueadora, quanto para o seu franqueado. Para o seu franqueado, provavelmente vai ser até mais fácil de você fazer, porque é aquilo que você faz hoje, né? Tudo aquilo que é como você trabalha com seus fornecedores, é como você faz a captação dos seus clientes, é o perfil dos seus clientes, é as suas receitas, é as suas despesas, enfim, basicamente a sua unidade operacional hoje é a modelagem de negócio do seu franqueador, do seu franqueado. Porém, quando nós trabalhamos a modelagem do negócio franqueador, ela tem alguns diferenciais. Né? Então você vai ter que mudar ali uma chave na sua cabeça, porque agora você está modelando uma nova empresa, né? Você não está mais modelando o seu negócio. O seu negócio ele é lucrativo e ele é bom o suficiente para transformar ele em uma franquia, para preparar ele para a expansão através do mercado milionário do franchising, mas para preparar ele você tem que olhar esses 9 quadrantes. E esses 9 quadrantes, ele tem que conversar entre si, né? E eu sempre falo que o início do BMG Canvas é através da proposta de valor. Quando você define a sua proposta de valor, aquilo que a sua franquia vai cumprir de proposta de valor, você vai comunicar ao franqueado adequadamente. Você vai encontrar também o perfil ideal do seu franqueado, através da proposta de valor. E como que você vai encontrar isso, né? Deixa eu sair aqui só para a gente falar. E como que você vai encontrar a proposta de valor alinhada com o perfil ideal do franqueado? Eu sempre falo que você vai ter que encontrar quais são as dores que esse franqueado, que esse futuro franqueado, que esse perfil ideal tem. Você vai ter que encontrar também quais são as tarefas que esse futuro franqueado espera cumprir, espera fazer. E também quais são os ganhos que esse franqueado espera ter. Você identificando esses 3 pontos, né, da pessoa ideal do seu franqueado, você vai olhar ali para a sua marca, né, para a proposta de valor, e você vai identificar o que você cumpre dentro disso. Por exemplo, né, a gente está falando aqui de uma dor que o seu franqueado tem de se recolocar, por exemplo, no ambiente de trabalho. Ele perdeu o emprego agora e não está conseguindo se recolocar. A sua franquia, ela é acessível financeiramente para essa pessoa? Se sim,
Então pode ser que a sua franquia tenha uma proposta de valor ligada a essa dor desse franqueado, né? Em contrapartida, esse perfil, por exemplo, de franqueado ideal, ele tem a ambição de ser dono de um grande negócio, e aí você vai olhar para dentro da sua franqueadora e é isso que você entrega para o seu franqueado. Então você vai começar a detalhar isso dentro desse mapa de empatia, né, que nós chamamos, é um outro canvas, né, mapa de empatia, olhando ali as necessidades, os deveres e as ambições do futuro franqueado, do seu perfil de franqueado, olhando para dentro da estrutura da sua franqueadora, e aí você vai entregar para ele diversas ações, tá joia? Quando você faz isso, quando você desenha muito bem o perfil do seu franqueado com a sua proposta de valor, aqueles 9 quadrantes que estavam ali na tela, que eu vou colocar de volta, esses 9 quadrantes, eles vão conversar muito mais fácil, você vai ter uma visão muito mais fácil de entregar isso para o seu franqueado. E você vai também ter uma visão muito mais fácil, por exemplo, de quem são os seus principais parceiros chaves. Quais são as atividades chaves, você vai começar a identificar muito bem quais são as suas receitas e a sua estrutura de custo, você vai começar a identificar como você vai entregar essa proposta de valor, através de que canais que você vai entregar para o seu franqueado, como você vai fazer a captação desse franqueado e qual é o tipo de relacionamento que você vai ter com ele. Então, essa modelagem ela tem a visão tanto estratégica nesse sentido, olhando esses 9 quadrantes, mas também você vai ter que fazer através da sua visão financeira, né? E como que essa visão financeira ela é feita? Você vai ter que desenhar para o franqueado um negócio lucrativo como é o seu, né? Então você vai ter que mostrar isso para ele, o quanto ele vai ter de lucratividade, de rentabilidade, de payback, quanto que ele vai ter que investir, quando ele vai ter o retorno do investimento. Mas também é importante que, em contrapartida, você olhe para a sua modelagem financeira da sua franqueadora. Porque a sua franqueadora também precisa ter um payback, a sua franqueadora também vai ter necessidades de receitas e de despesas, por exemplo, com a expansão, por exemplo, com suporte, enfim, com marketing, né? Tem diversos tipos de despesas. E quanto que você vai ter que crescer, né? A que custo que você vai crescer e como você vai crescer a sua expansão dentro da sua modelagem. Fazendo essa modelagem financeira, tanto de ordem franqueador, tanto de ordem franqueado, você vai ter como unir essas duas frentes, né? Quanto que o franqueado vai te entregar de resultado financeiro e o quanto que a sua franqueadora precisa crescer para que você encontre esse ponto de equilíbrio e trace uma estratégia também de expansão. A gente vai conversar da estratégia daqui a pouquinho. Tá? Então, assim, esses 5 pilares, né, eles conversam entre si, como eu falei, exatamente como esses 9 quadrantes conversam, e falando aqui, pode até parecer um pouco complicado, mas quando você começa a olhar para esses 9 quadrantes, olhando para a parte estratégica e também financeira, começa a ficar muito mais claro, fica muito mais visualmente fácil para você entender, tá bom? É importante que você faça porque isso é uma nova empresa sua, tá bom? É importante que você entenda que você está modelando um novo negócio e você vai ter que mudar a sua concepção na cabeça de que você vende agora produto ou serviço para que você venda empresas. Né? Então aí está uma grande diferença quando você acessa o mundo milionário do franchising e é justamente isso que esse mundo te entrega, oportunidades para que você tenha esse crescimento. Esse é o primeiro pilar, tá bom? O primeiro pilar é realmente a modelagem de negócios. Se você entende que isso é uma necessidade da sua empresa, manda aqui no chat para mim, tá bom? Comenta algo aí que entendendo que é uma necessidade, que eu vou entrar um pouco mais a fundo sobre isso em algum outro momento, em alguma outra live. Na verdade, essa é só a primeira live, nós estamos programando várias lives para a gente fazer aqui pelo Instagram, né? A gente vai trazer aí convidados também, franqueadores, pessoas que manjam muito ali de venda de franquias, de software de franquias, enfim. A gente vai trabalhar ali bastante live para você e eu tenho certeza que se você acompanhar essas lives, você vai estar com uma consciência de formatação já muito bem feita, já muito adequada para você de fato fazer, tá bom? Bom, indo lá pro segundo pilar, né?
Eu trabalho o segundo pilar nos manuais de franquias, porque depois que você modelou a sua franquia, né, que você modelou aquilo que você vai entregar para o franqueado e aquilo que você também vai receber do franqueado financeiramente falando, você vai ter que entregar para esse franqueado o seu saber. Né? E aqui é a transferência do seu know-how, né? A transferência do seu saber, tudo aquilo que você faz, que dá certo e que você modelou, testou e aprovou no mercado, você vai ter que entregar para ele. Tá? E aqui tem uma questão muito importante para a gente falar. Se você é um cara centralizador, se você é uma pessoa que não gosta de dividir o seu saber, o seu know-how, se você tem medo de transferir isso para um terceiro, aí a gente tem um problema bem grande e talvez você vai ter um problema muito grande para fazer a expansão da sua marca, tá bom? Franquia é, como eu falei, é uma via de mão dupla ali, é o ganha-ganha, é a parceria muito fortificada, muito solidificada. Claro, essa parceria ela é feita através de contratos, então você vai ter toda uma segurança jurídica para entregar isso para o seu franqueado, mas é importante que você entregue tudo, absolutamente tudo que você sabe para ele, tá bom? Você vai ter que desenhar mesmo o caminho das pedras para ele, o que ele precisa saber, como ele vai fazer, o porquê que ele vai fazer, e é por isso que o franqueado compra uma franquia. Ele não compra uma franquia por absolutamente nada. Hoje nós, olhando para o mercado, a gente consegue identificar N tipos de franquias em N segmentos, de N formas e de N modelos. Né? Então, a gama para comprar uma franquia ela é muito grande. Tá? Então, e pode ser que você encontre aquela pessoa que queira a sua marca, o seu modelo de negócio, a sua forma. Mas se você não tiver a transferência do seu know-how, a transferência do seu saber, vai ser muito mais difícil esse franqueado ter sucesso, tá bom? E ele compra uma franquia justamente para você mostrar o caminho que ele precisa percorrer, o caminho que é necessário que ele percorra para ter sucesso com a sua marca, tá? E falando ali dos manuais de franquias, eu falo dos 4 principais manuais e tem marcas que entregam esses 4 manuais em apenas um, mas eu gosto de dividir, né? Então tem o manual de implantação, o manual de marketing, de gestão e de operação. O manual de implantação, o nome já diz, né? É o manual que você entrega para o franqueado, talvez na assinatura do pré-contrato de franquia. Então ele assinou o pré-contrato, você entrega esse manual de implantação e esse manual de implantação ele vai reger toda a necessidade que esse futuro franqueado, que esse franqueado tem para abrir a sua unidade. Né? Seja ali mostrando para ele todo o cronograma de compras, de obras, que momento que ele vai ter que fazer, aonde ele vai ter suporte, o que ele vai ter que contratar, qual é a fachada, de quem ele contrata, quais são as cores, enfim. É um manual bem completo, né, que ele vai pegar esse manual, ele vai ler esse manual e vai dizer, agora eu sei o que eu tenho que fazer a partir de hoje até 30, 40, 60, 90 dias para inaugurar a minha loja, né, a minha franquia. O manual de marketing, ele rege a forma do marketing local, marketing institucional local. E aqui tem uma questão bem interessante, que tem franquias que trabalham junto com o franqueado no marketing, tem franquias que liberam o franqueado para trabalhar o marketing da forma que queira, e tem franquias que não liberam o marketing para o franqueado, que o marketing é sempre da franqueadora. Aqui fica muito a cargo da sua oportunidade e também você tem que entender exatamente o que o franqueado precisa e como ele vai trabalhar. Se é uma franquia que necessariamente o franqueado tem que ter rede social, que o franqueado tem que fazer captação de oportunidades através de mídias digitais, é importante que você entregue esse manual bem desenhado e explicando para ele a forma que ele vai ter que trabalhar. Agora, se você é uma franquia que o franqueado ele não tem a necessidade de ter uma rede social, é muito difícil hoje que o franqueado não tenha a rede social, mas que talvez ele não faça a venda especificamente pela rede social, pode ser que você trabalhe em conjunto com ele ou que você faça essa rede social toda para o seu franqueado, tá bom? O manual de gestão é aquele manual do dia a dia, sabe? Aquele manual que você vai mostrar para o franqueado de que forma ele vai contratar,
quais são os documentos que ele tem a necessidade de receber do seu funcionário. O manual de gestão vai mostrar como ele vai trabalhar com o fluxo de caixa, o porquê que é necessário ele fazer gestão comercial, gestão financeira, gestão de pessoas. É de fato um manual que vai nortear o franqueado no que é mesmo o empreendedorismo, né? Porque a gente fala ali de gestão e operação, é aí que a gente entra na parte de fato operacional, né? E a gestão é mesmo também operacional, e o manual de operação ele também diz isso ainda, né? O manual de operação ele mostra ali para o franqueado de forma global como funciona a operação da franquia. O que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, que momento que ele tem que fazer. Por exemplo, quais são os fornecedores homologados, você vai entregar no manual de operação para ele. Então, esse manual de operação ele mostra ali o dia a dia para o franqueado. Depois ainda tem outros dois materiais que eu costumo entregar nas minhas formatações, inclusive no meu método Beabá das Franquias, que é o Playbook de Vendas e o POP, Procedimentos Operacionais Padrão. O que é o Playbook de Vendas, né? Falando um pouco do Playbook de Vendas, o Playbook ele é o que mostra para o franqueado como que a venda acontece. É um workflow mesmo do início ao final do processo comercial. Desde que você trabalhe com funil de vendas, uma venda B2B ou então também uma venda B2C. Aquela venda que a pessoa recebe ali um interessado, um cliente, como ele vai ter que atuar, como ele vai ter que falar, quais são os scripts de venda que ele vai ter que fazer, qual é o padrão de atendimento que você espera que esse franqueado e que o funcionário do franqueado preste para o cliente, como ele vai trabalhar a sua marca. Então o playbook de vendas você vai mostrar esse caminho realmente para o seu franqueado. E ele vem também para complementar tanto o manual de gestão, tanto o manual de operação, tá bom? E o POP, Procedimentos Operacionais Padrão, ele fala muito com o manual de operação, só que ele é muito mais detalhado, então ele trabalha as nuances de cada atividade que o franqueado tenha que fazer. Como, por exemplo, a abertura de um restaurante. Então ele vai receber o procedimento operacional padrão de abertura do restaurante. Ele vai ter que abrir a porta, ele vai ter que acionar o ar-condicionado, ele vai ter que posicionar o tapete, ele vai ter que tirar o lixo, ele vai ter que acender a chapa. Enfim, você vai ter que mostrar para ele passo a passo do como isso acontece, né? E por que isso é importante? Por que o procedimento operacional é importante? Se algo está falhando no procedimento operacional, ali é um ponto de melhoria. Então vamos dizer que hoje ele fez o procedimento operacional padrão, na hora que ele foi acender ali a chapa, ele viu que o gás acabou e ele não vai ter gás para ligar ali a chapa, para acender a chapa, para esquentar. Então ele vai ter tempo hábil, né, para substituir, para comprar, enfim. Então o procedimento operacional padrão, ele te dá segurança na operação do dia a dia. Então ele nunca vai esquecer de posicionar o tapete, ele nunca vai esquecer de ligar o ar-condicionado, ele nunca vai esquecer de tirar o lixo, de posicionar as cadeiras. Porque ele tem o procedimento ali desenhado operacionalmente para ele, tá bom? O terceiro passo ali fundamental para você estruturar a sua franqueadora, né, são os documentos obrigatórios. E aqui é muito claro que a lei de franquias solicita, né? A lei de franquias 13.966, ela rege o sistema de franquias no Brasil, e é interessante que dentro desse passo, né, desse terceiro passo, é um passo que ele é muito importante e que eu posso te falar que se você não tiver uma circular de oferta de franquia, um pré-contrato e um contrato, você não é uma franquia. Por mais que você imagine, por mais que você até esteja vendendo através de novas unidades, com terceiros operando a unidade, sem esses documentos você não é uma franquia. E isso é um grande problema para você. Outra questão que é muito importante eu levantar nesse momento, tá bom? É que um dos piores erros de muitas pessoas ali que inicia a venda de franquia sem
ter feito uma formatação adequada, é ir lá e copiar uma COF do concorrente, o contrato, o pré-contrato, ou da internet, né? E isso daí tem um grande problema para você, né? Porque você não necessariamente sabe se essa COF ela está feita dentro da lei de franquias. Pode ser que algum ponto esteja ali falho e você está copiando essa falha do seu concorrente ou da internet. E também não quer dizer que você está entregando tudo que você precisa entregar para o seu franqueado, que você esteja mostrando tudo que você precisa mostrar para o seu franqueado. Então, aqui eu falo para você que se você não quiser formatar através do método Beabá das franquias ou através de uma consultoria, de uma mentoria mesmo, contrate um bom advogado ligado à área de franquias para que ele desenhe isso para o seu modelo de negócio, tá bom? Eu sei que também é difícil desenhar uma circular de oferta de franquia e um contrato sem os passos anteriores, né? Sem você saber quais são os manuais, como que você vai prestar suporte, como você vai fazer a expansão, qual é o modelo mesmo da sua franqueadora. Então, como eu falei, os 5 passos ele conversa entre si e aí você vai começar a desenhar cada etapa na sua circular de oferta de franquia. A Lei de Franquias 13.966, ela fala para que a gente consiga, que a gente tem que colocar, se eu não me engano, de 23 a 27 itens primordiais, itens necessários para você colocar na COF. E o interessante é que se você baixar essa lei, ela é muito explícita do que você precisa colocar, como você precisa colocar, o que você precisa mostrar para o seu franqueado. E ele vai ter 10 dias do recebimento da circular de oferta de franquia até a oportunidade de assinar um pré-contrato ou fazer qualquer tipo de pagamento para você. Isso é lei pro franqueado e isso te garante também que você cumpra isso e que no futuro, né, ele não tenha a oportunidade, obviamente, que ele vai ter, enfim, N motivos ali para usar isso contra você, contra a sua rede, né? Então, uma COF bem estruturada, com esses 27 itens que a lei de franquias solicita que você coloque, é importante, tá bom? Aqui tem uma demanda bem interessante que muita gente levanta. Na lei de franquias fala ali que você tem que colocar os últimos 2 balanços da sua empresa. E algumas pessoas falam, André, eu não tenho 2 anos de empresa constituída para ter 2 balanços. A lei solicita que você coloque 2 balanços. Porém, se você não tem ainda 2 anos da sua empresa estabelecida e você não tem ainda, por exemplo, 2 balanços, né, é óbvio, você pode escrever na COF, a abertura da sua empresa é que você não tem 2 balanços, você identifica isso, né? Mas o importante é que você não pule nenhum dos itens. É importante que você leia lá a lei de franquias e coloque todos os itens na sua circular de oferta de franquia. Então eu falo que é importante que você não copie uma COF da internet ou do seu concorrente e que você também tenha a sabedoria do que a lei de franquias te pede. Dentro do modelo, né, do método Beabá das franquias, nós trabalhamos fortemente esses 27 itens, eu te mostro esses 27 itens. Por quê? Aqui é um documento obrigatório para você estar adequado a vender franquia, estar dentro da lei. E é aqui que você vai ter todo o respaldo jurídico da lei de franquias, tanto para você quanto para o seu franqueado, né? Então é importante, essa parte é uma das partes primordiais e eu falo que se você não tem isso ou que se você copiou isso da internet ou do seu concorrente, é um ponto de extrema importância que você tenha um olhar diferenciado para esse ponto, tá bom? O pré-contrato é aquele contrato que o seu franqueado assina 10 dias depois do recebimento da circular de oferta de franquia. Desculpa. E o pré-contrato, ele rege ali do momento da assinatura até o momento de abertura da unidade franqueada, tá bom? Então, ele é um pré-contrato porque ele vai ter algumas ações de pré-implantação, inclusive o recebimento da taxa de franquia ou parte da taxa de franquia, o que o franqueado vai ter que cumprir e qual é o tempo que ele vai cumprir
para poder assinar o contrato de franquia, né? O que ele vai ter que fazer para assinar o contrato de franquia. Então, nesse momento da assinatura do pré-contrato, você já entrega o manual de implantação para que ele tenha a noção e a ciência do que ele vai ter que cumprir dentro do pré-contrato, olhando, né, o manual de expansão, olhando o manual de implantação, tá bom? E por fim, dentro dos documentos obrigatórios, ainda tem o contrato de franquia. O contrato de franquia, ele rege todas as cláusulas da sua circular de oferta de franquia e ele te resguarda de você ter essa parceria sólida com o franqueado, tá joia? Então, são esses 3 documentos que a lei de franquias te solicita que você tenha. E além desses 3, ainda tem o manual, o estatuto de propaganda e marketing. O que esse estatuto fala, né? Normalmente, uma rede de franquia, o franqueador recebe a taxa de royalty e também o fundo de propaganda. O fundo de propaganda é o valor, ele é da rede, ele não é do franqueador. O franqueador, ele administra esse fundo de propaganda e esse fundo de propaganda ele tem que ser utilizado para a rede de franquias. Então, o estatuto, ele serve para que você deixe claro para os seus franqueados como que esse valor vai ser utilizado, em que momento que você vai prestar conta, como você vai prestar conta, e também é interessante que você pode colocar alguns franqueados dentro desse estatuto para que esses franqueados tomem a decisão de utilização do recurso juntamente com a franqueadora. Então você abre um leque ali e uma oportunidade para os franqueados engajarem cada vez mais nos pagamentos para a franqueadora, porque esse valor vai retornar para ele, tá joia? Então também tem o estatuto do fundo de propaganda. A lei não fala que ele é obrigatório, mas eu sempre gosto muito de falar desse estatuto. O quarto passo fundamental é o passo de expansão, tá joia? O que é a expansão? A expansão é o que todo mundo quer, né? Quando a gente forma uma franquia, quando a gente transforma o nosso negócio em uma franquia, a gente quer expandir. E franquia é justamente isso, é a expansão acelerada de uma empresa. A franquia, ela traz essa expansão acelerada e, obviamente, que essa expansão ela tem que ser organizada, coordenada de forma adequada para que você selecione bem os seus franqueados, para que você entenda como você vai estar a tratativa para esses franqueados e para que você coloque os melhores franqueados para dentro da sua rede. Então aqui você vê o quanto que a expansão voltou a conversar lá no ponto 1 que eu falei da modelagem do seu negócio franqueador. Lá do perfil do franqueado ideal, como você vai comunicar a sua franqueadora para esse franqueado. E dentro do modelo de expansão, eu vou elencar 2 itens que são bem importantes. Um é a jornada do franqueado, né? A partir do momento que ele vê lá um anúncio da sua franquia ou que ele conhece a sua franquia por algum canal, até a parte que você faz a venda dessa franquia para ele, né? E essa jornada, ela é basicamente um funil de vendas, né? O funil de vendas ele é estruturado em algumas etapas, como por exemplo, a etapa de oportunidade, a etapa de qualificação, a etapa de seleção e a etapa de fechamento. Né? Então a gente tem 4 etapas dentro de um funil de vendas e dentro dessas etapas você vai ter várias ações que você tem que fazer. Então essa jornada ela te mostra essas ações. Ela te mostra que momento que você vai encantar esse franqueado, que momento que você vai mostrar para ele os seus números, quando você vai entregar a sua circular de oferta de franquia, quando você vai qualificar ele, como você vai qualificar ele, se ele vai ser qualificado ou não. Então ali vai ter várias etapas dentro dessa jornada que o funil de vendas te entrega. E o porquê que é tão importante um funil de vendas para a expansão de franquias? Porque um funil de vendas ele te traz a previsibilidade comercial, ele traz uma previsibilidade de vendas. E o funil de vendas, quando bem desenhado, quando bem mostrado cada etapa e as taxas de conversão de cada etapa, você vai ter a metrificação de todas as etapas, desde a captação de leads, né, da captação de oportunidades de franqueados através dos canais de captação, quanto que você precisa captar para você vender um número X de unidades lá embaixo.
Então essas taxas de conversão de baixo para cima vai te mostrar a quantidade de lead, o que você tem que fazer em cada etapa, quantos leads você pode, né, perder ou o quantos leads você deve passar para a próxima etapa. E, por exemplo, se você não está performando bem em alguma etapa, isso vai refletir na sua meta, tá? Só que o legal de você ter um funil de vendas estruturado com essas metas bem definidas é que você vai saber onde que você vai fazer, vai dar o remédio para aquela dor, onde você vai aplicar o remédio paliativo. Por exemplo, você pode estar com uma necessidade de aplicar um remédio, de melhorar o processo comercial na etapa de seleção, por exemplo. Então você vai ter uma visão para essa etapa, para que nessa etapa você melhore a sua taxa de conversão e volte a bater a sua meta. Como eu sempre falo, eu tenho uma franqueadora, nós trabalhamos com metas aqui na nossa franqueadora, mas eu não cobro meta. Na verdade, eu cobro o processo. Se eu tenho um processo comercial bem desenhado, inevitavelmente a minha expansão também vai ser bem desenhada e ela vai estar batendo meta. Porque eu tenho uma jornada perfeita desse franqueado e dentro dessa jornada eu tenho a visão do meu funil de vendas e esse funil de vendas me mostra as minhas taxas de conversão. Se a minha equipe comercial está trabalhando de forma adequada dentro dos processos desenhados do funil de vendas, inevitavelmente essas taxas de conversão vão ser atingidas e a minha meta vai ser batida, tá bom? Então aqui é uma parte bem importante para você que tem uma franqueadora ou que está transformando o seu negócio em uma franquia, trabalhar a expansão da sua rede, tá joia? Aqui é bem interessante que muitas pessoas falam muito sobre a expansão. Talvez quando eu abro uma caixinha de pergunta aqui no Instagram, o que mais chega para mim é: André, como que eu faço a expansão? Como que eu planejo a expansão? Como que eu mostro a minha empresa? Quantos leads eu tenho que captar? Qual é o melhor método de expansão? Como, por exemplo, o método espiral ou não? Tudo isso vai depender muito de marca para marca, né? Não tem uma resposta prática. Não existe uma resposta prática. Mas o que existe é a personalização da expansão para a sua marca conforme a sua marca ela é feita, tá bom? Então, olhando de novo lá para o início da sua modelagem do seu negócio franqueador, vai determinar muito como que você vai crescer através do mercado de franquias e vai ter essa expansão acelerada. Hoje eu falo que uma das melhores formas de crescimento é sim o espiral, o caracol, você crescendo perto de onde você está, até por uma questão de custo, né? É muito mais barato você selecionar um franqueado próximo de você, onde ele vai fazer o treinamento em loco, onde você vai ter ali uma oportunidade de visita para ele próxima. É como a gente sempre fala, né? A sua próxima unidade não pode estar a mais de 2 horas da sua última unidade, né? Ou seja, você está num raio ali de 2 horas da sua unidade. E ali você cresceu uma nova unidade daqui 2 horas, então você cresce esse raio de novo. Essa é uma forma em caracol de crescimento. Porém, né, se você tem uma franquia digital, uma franquia que não tem um ponto comercial, uma franquia home-based, home office, pode ser que você cresça a nível Brasil de forma muito mais rápida, sem a necessidade de cumprir esse planejamento espiral, esse planejamento caracol. Então você vai ter que definir ali na sua modelagem de negócios a forma que você vai crescer e como a sua empresa ela se desenvolve nesse crescimento. Mas é inevitável que você tenha um funil de vendas muito desenhado para que você saiba a quantidade de oportunidades que você está captando e a quantidade que você está perdendo, deixando de ganhar através desse funil, porque é esses nãos que vão te mostrar a sua melhora de performance no futuro. É esses nãos, o que você perdeu vai te mostrar o que você precisa melhorar em cada etapa do seu funil, tá bom? E por fim, eu quero falar do suporte ao franqueado. Bom, o suporte ao franqueado é o que vai fazer a sua rede perpetuar, tá? Não é vender franquia que vai fazer a sua rede forte. Provavelmente a venda de franquias vai tornar o seu fluxo de caixa forte. Só que o que vai te tornar forte, uma rede forte, é o suporte que você vai prestar para o seu franqueado. Muitas vezes, no início, algumas franqueadoras
deixam de prestar um suporte adequado por uma questão financeira, tá bom? Mas eu bato na tecla de que, no início, é importante que você tenha uma pessoa de suporte, uma pessoa de expansão, e que essa pessoa de suporte ela esteja bem treinada para prestar todo tipo de suporte que o seu franqueado vai necessitar. E existem dois tipos de suportes principais: o pré-operacional e o suporte operacional. O que é o pré-operacional? Por exemplo, é aquele suporte que você vai auxiliar o franqueado na escolha do ponto comercial, que você vai auxiliar o franqueado entre a assinatura do pré-contrato e a assinatura do contrato. Você vai ter ali uma pessoa para auxiliar, por exemplo, esse franqueado no manual de implantação. Você vai mostrar para esse franqueado tudo aquilo que ele precisa fazer e você vai suportar ele pré-operacional. Você vai dar todo o treinamento inicial, você vai mostrar o que é a sua empresa, você vai demonstrar para ele o que ele precisa fazer quando ele já estiver na operação. Você vai dar apoio ao marketing inicial, o apoio ali na abertura, no dia de abertura. Enfim, tudo isso é muito importante que você preste para o seu franqueado. E normalmente eu te falo que o suporte pré-operacional é um suporte muito bem feito pelas redes. O problema é que tem rede que peca no suporte operacional. Depois que esse franqueado abriu, né, a unidade, está operando a unidade, pode acontecer do franqueador deixar esse franqueado trabalhar ali por conta própria, vamos colocar assim, né? E aí tem um grande erro, né? Eu já trabalhei em grandes franqueadoras que fui contratado justamente para esse perfil, né? O franqueado começou a desengajar justamente porque o franqueador deixou de prestar um suporte contínuo para ele. Então você tem que também ter um suporte de campo, né? Seja de campo mesmo, indo até o franqueado, ou seja pelo menos um suporte de campo online, que você esteja ali constantemente falando com os franqueados. Dependendo do tipo de franquia que você tem, se for, por exemplo, uma franquia home-based, home office, onde o franqueado ele tem os custos mínimos, onde o franqueado ele precisa estar sempre sendo lembrado que ele é um franqueado, talvez o suporte ali, a consultoria de campo, ou seja, uma consultoria online, seja semanal com ele, né? Se não, se esse cara ele já tem ali uma maturidade de negócio, já pode ser uma consultoria de campo um pouco mais espaçada, mensal, trimestral, mas você não pode deixar de prestar essa consultoria. Ainda tem, por exemplo, a consultoria, o suporte operacional através de reciclagem e atualização, porque a sua marca, o seu modelo de negócio, a sua estrutura, os seus processos, eles estão em constante melhoria. E franqueados vão trazer essa melhoria para você também, né? Isso que é legal. Quando a sua rede começa a crescer, o franqueado vai trazer melhoria também lá do ponto dele, né? Porque uma coisa é você operacionalizar a sua unidade padrão. Outra coisa é o seu franqueado operacionalizar as unidades que estão espalhadas em diversos lugares do Brasil. Se tratando de Brasil, a gente vê uma diferença enorme entre o Sul e o Norte, entre o Nordeste e o Sudeste. A gente consegue ver essas diferenças dentro de um país de tamanho continental que é o Brasil. Então, você vai ter que reciclar esse franqueado e atualizar esse franqueado constantemente. E por fim, vai ter o suporte permanente diário, né? Ele vai ter as demandas diárias dele, ele vai ter as necessidades diárias dele. Aquelas demandas que muitas vezes ele passa despercebido, talvez até num treinamento, mas que você vai conseguir mostrar para ele o que tem que ser feito, como tem que ser feito, de que forma, né, ele vai fazer ali, sei lá, um problema no sistema, o que ele vai ter que fazer, qual é o tipo de suporte que você vai prestar para ele, ou até o que você vai fazer para ele, né? O importante é que o franqueado entenda o valor do seu suporte, tá? Ele entendendo o valor do seu suporte, ele vai entender que faz sentido ele estar na sua rede, tá? E aí, eu recebo algumas perguntas no sentido assim, ó, André, eu tenho um negócio, um modelo de negócio, e eu tenho medo de transformar ele em franquias, porque o franqueado pode roubar o meu know-how e depois
findar o contrato e abrir uma por conta própria? Pode, né? Isso é um risco que você corre. Obviamente que dentro do contrato de franquia tem uma cláusula lá de não concorrência, mas ainda assim ele pode sim, tá bom? Agora, o que vai fazer que ele não faça isso? É tudo aquilo que você entrega para ele. E quanto mais você entregar, ele vai entender mais valor, ele vai conseguir compreender que o seu negócio tem muito valor agregado ao negócio dele, que a franqueadora agrega muito valor ao negócio dele, faz ele ter uma lucratividade através do que você entrega, faz ele percorrer caminhos muito mais brandos do que se fosse percorrer sozinho, porque você já testou, porque você já provou, porque você já sabe como é. Então tudo isso vai fazer muito sentido para o franqueado. Então, o quanto mais você entregar de suporte, de modelo, de teste para esse franqueado, ele vai ter uma concepção de valor muito maior. E com isso, ele vai pensar em não sair da sua rede. Por quê? Porque ele tem isso, porque ele tem esse valor agregado junto com você, tá bom? E é por isso que eu falo que rede de franquias é um ganha-ganha magnífico, né? É um ganha-ganha entre o franqueador e o franqueado, mas além de ser um ganha-ganha, é uma relação de parceria. O franqueado ele não é seu cliente, tá bom? Ele também não é o seu funcionário, mas ele é o seu principal parceiro. Por que o principal parceiro? Porque ele está com o seu principal ativo na mão. Ele está com a sua marca. Ele está operando o seu negócio. E quanto melhor ele operar isso, e o quão melhor você prestar de suporte para que ele opere melhor, a sua marca vai estar cada vez mais forte. E nada melhor do que franqueado feliz para vender a sua marca, tá? Então, eu falo assim que rede de franquias é magnífico, né? É maravilhoso, é um mercado realmente milionário, que se você cumprir esses 5 passos ali fundamentais para fazer a formatação, você pode ter muito sucesso. E dentro do meu método ali tem esses 5 passos, eu explico com muito mais detalhe esses 5 passos. Eu entrego todos os materiais, todos editáveis, para que você também consiga ter isso, né, pronto, desenvolvido para a sua empresa, né? E dentro do meu método você ainda recebe mentorias comigo, né? Tenho 4 mentorias que você faz individual comigo em qualquer momento que você achar oportuno dentro do método. E é um método ali que equivale talvez a 3, 5% de valor de uma consultoria. Então é um método que você pode angariar muitos resultados por um valor imensamente baixo aí, né? O retorno do seu investimento vai se dar de forma muito rápida, eu não tenho dúvida disso. Mas eu gostaria sim que você acessasse o link lá na minha bio, que você conhecesse esse método Beabá das franquias. Conhece o método por dentro, vê lá se faz sentido para você. Se fizer sentido, comenta aí que faz sentido. Se você ficou com alguma dúvida também comenta aí, é importante. As suas dúvidas fomentam ainda mais conteúdo para a gente sempre estar postando aqui. Quero te convidar para que você fique aí ligado nas próximas lives. Eu vou mostrar as próximas lives para você com uma antecedência, mas é importante que você participe ali comigo dessas próximas lives, porque vai ser extraordinário tudo aquilo que nós vamos trazer aqui. Convidados assim de grande calibre mesmo, que vai agregar muito no nosso dia a dia, na nossa formatação, na nossa franquia. E nós vamos trabalhar assim com esses convidados todas essas etapas que eu falei nessa live, tá? Desde os benefícios aos 5 passos fundamentais que a gente trabalhou aqui, tá joia? Então, se mantenha ligado aí no Instagram, tá bom? Se mantenha aí olhando ali os meus conteúdos, vai conhecer o método também por dentro, me chama lá no inbox, me chama no WhatsApp, é um prazer conversar com cada um, tá joia? Espero que tenha feito sentido para você essa live. Se fez, de novo, comenta aí abaixo para mim que fez sentido, que era o que você estava esperando dessa live. E eu vou ficando por aqui para não se estender. Um grande abraço, Deus abençoe e tchau, tchau.